Bom, gente, eu acho o seguinte. A gente tem muita informação técnica sobre muita coisa na internet. Ah, farinha de trigo tem tipo 1, tipo 2, sei lá, tipo 3, tem essa outra aqui que é pra fazer macarrão, tem essa outra aqui que é uma farinha específica pra pão, tem essa... E tem gente que não tem acesso, né, a uma farinha às vezes melhor do tipo 1, que é a que a gente usa pra fazer bolo, tá? A farinha que eu uso, eu vou até pegar ela ali. Eu já compro assim, 10, 20 farinhas. Por quê? Porque eu ensino pra vocês com essa farinha. Quando não tem a Lunar Premium, eu uso a Lunar normal, que é uma embalagem vermelha. Mas eu gosto da embalagem azul, porque ela é a Premium. Eu vou pegar pra vocês e a gente vai falar um pouquinho de farinha. Bom, gente, então a farinha que eu uso, ó, vou mostrar aqui pra vocês. É a farinha Lunar Premium, tipo 1, tá? As farinhas que a gente compra no supermercado, qualquer supermercadinho que a gente vai assim, que estão lá, aquele tanto de farinha, não sei que tem aquelas partezinhas mais chiques, mais especiais, desses empórios, sabe? A maioria das farinhas, ó, tipo 1, tá? Essa aqui é a Lunar Premium. Por que eu gosto mais dessa? Quando você compara ela com a outra, ela é bem branquinha. Então o que acontece? Não adianta ser só tipo 1. Dentre as farinhas tipo 1, ainda existem as melhores farinhas e as piorzinhas, né? Tem muita gente que usa aquela rosa branca, tá? Eu já comprei, já fiz bolo com ela. Quando não tem a Lunar Premium, gente, sinceramente, eu compro qualquer farinha, tá? Qualquer farinha, assim, que eu vejo que tá um pouquinho, eu dou uma olhada nela, dou uma olhada atrás, mas, sinceramente, essa aqui é a que eu mais uso, tá? Agora sim, tem um pessoal, porque assim, eu acho que na internet já se fez um pouco de terrorismo com a coisa de vai liberar o glúten e meu bolo vai ficar duro. E tem gente que tem tanto medo de mexer bolo, tá? Isso eu não falo só de pão de ló não, gente, porque tem gente que tem medo de mexer o pão de ló e tirar o ar do pão de ló, né? E fica assim, 2 horas assim, muito devagar. Não precisa ser assim, você pode... Você não vai fazer 5 o seu pão de ló, mas você pode ir lá e ter um vigor mexendo o seu pão de ló, tá? E com bolo estruturado, que não é pão de ló, tipo massa manteigada, tem muita gente também que tem medo de mexer, porque vai soltar o glúten, tá? Gente, o glúten, ele é importante pro seu bolo, tá bom? Porque senão o seu bolo também não vai ficar fofinho, tá? Se você mexer demais, que é o problema. O problema é mexer demais. Se você ficar lá 10 minutos mexendo. Então, pelo amor de Deus, mexe seu bolo bem. Deixa ele homogêneo, porque tem gente que tem tanto medo de mexer o bolo que fica os grumos de farinha desse tamanho. Aí você vai comer o bolo, até solta uma bolha de farinha assim. Eu já vi isso. Eu já comi bolo de uma pessoa que soltou uma bolha na hora que eu mordi, assim, veio uma bolha e caiu farinha, tá? Não faça isso, principalmente se você vai fazer bolos pra vender, tá? Não tenha tanto medo. O seu bolo, gente, soltar glúten é uma coisa assim, se mistura com líquido, porque o glúten solta quando a gente mistura o líquidozinho lá, tá? Você vê pão, né? O pão, o processo dos pães, né? Não é só a farinha, então precisa ser farinha e algum líquidozinho, tá? Alguma coisinha assim, pra dar essa liguinha e o glúten vai se desenvolvendo, tá? Então, o que acontece? Não tenha medo de mexer o seu bolo, tá? Só não mexe demais, você não vai ficar 20 minutos mexendo seu bolo, tá? Você não vai ficar 30 minutos mexendo seu bolo, mas você também não vai fazer assim, tá bom? Não, mexe ele lá, tá bom? Mexe bem. O glúten também não é um bicho de 7 cabeças, tá? E a gente precisa dele pra fazer o bolo, pro bolo ficar fofinho, a gente precisa do glúten também, tá bom? Geralmente, não é esse tipo de proteína aqui que a gente olha, geralmente não tá nem escrito aqui a porcentagem de proteína que tem nessas farinhas. Mas é o seguinte, ó, quanto menos proteína tiver, a pessoa vai bater ali na porta, tá? Quanto menos proteína a gente tem numa farinha, geralmente melhor pra fazer bolo, tá bom? Mas se eu fosse você, eu não me preocuparia muito com isso, tá? Só procura farinha tipo 1, que é a farinha que a gente usa, e compra uma farinhazinha melhor, tá? A que eu recomendo é a Lunar, tá joia? É só isso, não preocupa muito com isso. Preocupa na técnica, em comprar uma farinha boa, tá? Se você não tiver acesso a uma farinha boa, compra a que tiver do tipo 1. Mas aprende as técnicas, aprende que você não vai ficar meia hora batendo no seu bolo, mas também não vai bater só assim um pouquinho com medo de desenvolver glúten. Você vai deixar lá sua massinha homogênea, vai levar para assar, vai dar tudo certo, tá bom? Enriquecimento de farinhas com ferro e ácido fólico é uma estratégia para combate da má formação de bebês durante a gestação e da anemia. Vocês sabiam disso? Eu não sabia.